Vocês conhecem este cavalheiro, uma das verdadeiras grandes lendas do nosso tempo, na minha opinião. Obrigado, senhor presidente. Antes de começarmos, gostaria de dizer algumas palavras sobre o tiroteio em Fort Stewart, na Geórgia. E a Divisão de Investigação Criminal do Exército está no local para garantir que o autor dessa atrocidade, que é exatamente o que foi, seja processado com todo o rigor da lei. Toda a nação está rezando pelas vítimas e suas famílias. E esperamos que eles se recuperem totalmente e que possamos deixar esse capítulo para trás. Mas não vamos esquecer o que aconteceu. Vamos cuidar muito bem desse indivíduo que fez isso. Pessoa horrível. Nesta tarde, temos o prazer de receber na Casa Branca um dos maiores e mais respeitados líderes empresariais, gênios e inovadores do mundo, o CEO da Apple, Tim Cook. Trabalho incrível. Agradeço também ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, e ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, por estarem aqui, onde quer que estejam. Aí estão vocês. Olá, pessoal. Senti falta de vocês. Hoje a Apple está anunciando que vai investir 600 bilhões de dólares, isso mesmo com B, nos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Isso é 100 bilhões de dólares a mais do que eles originalmente planejavam investir. E esse é o maior investimento que a Apple já fez nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar. E é realmente uma honra tê-los aqui. Como vocês sabem, a Apple já investiu um pouco em outros países. Não vou dizer quais, mas são alguns. E eles estão voltando para casa. 600 bilhões de dólares, esse é o maior que existe. A empresa também está lançando seu ambicioso novo programa de manufatura americana, que vai trazer fábricas e linhas de montagem por todo o nosso país de volta à ativa. Áreas que não estavam indo tão bem, agora estão indo muito bem. Temos cerca de 17 trilhões de dólares entrando nos Estados Unidos, o que é mais do que nunca antes. Isso nunca chegou nem perto de acontecer. Nunca houve nada parecido, nem mesmo você. Isso é muito dinheiro até para você. Mas temos compromissos de mais de 17 trilhões de dólares. Isso foi há algumas semanas. Esses investimentos vão criar diretamente mais de 20 mil novos empregos americanos e muitos milhares a mais nos fornecedores da Apple, como Corning, Broadcom, Texas Instruments e Samsung, que todos atuam nesse setor. Como parte desse compromisso histórico, a Apple vai aumentar massivamente os investimentos em sua cadeia de suprimentos doméstica para o iPhone e vai construir a maior e mais sofisticada linha de produção de vidro inteligente do mundo em Harrodsburg, Kentucky, que é um ótimo... Na verdade, eu me saí muito bem lá. Eu gosto porque vejo que me saí muito bem lá. Me saí muito bem no Kentucky, mas é um lugar ótimo. Vocês vão ficar muito felizes. Eu pensei que talvez, já que estamos aqui, vou interromper meu próprio discurso para que você possa mostrar um pouco do produto que vocês vão produzir no Kentucky, Tim. Com certeza. Você se importa se eu for até ali? Sim, por favor. Essa garrafa foi feita nos Estados Unidos, na Califórnia. E esse vidro vem da linha da Corning. Ele é gravado para o presidente Trump. É uma peça única. Foi desenhada por um cabo da Marinha do Joelho, um ex-militar que agora trabalha na Apple. Isso porque ele saiu. Ele desenhou para você. E a base vem de Utah e é de ouro 24. E fica... Vou tomar a liberdade de ativá-lo. Uau. Bom, aí vamos nós definitivamente. Parabéns, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. O grande povo do Kentucky. Você também descobrirá que é um ótimo lugar para fazer negócios. Fantástico. Não é legal? Estamos fazendo essas coisas agora nos Estados Unidos em vez de em outros países distantes. Este é um passo significativo em direção ao objetivo final de garantir que os iPhones vendidos nos Estados Unidos da América também sejam fabricados na América, com a grande injeção de capitalistas anunciada hoje.
A Apple também construirá uma fábrica de servidores de 23 mil metros quadrados em Houston e investirá bilhões de dólares para construir centros de dados em todo o país, da Carolina do Norte a Iowa e Oregon. Isso é coisa grande. A Apple também abrirá uma economia de manufatura de última geração. Vai ser uma academia de manufatura em Detroit e esse é um ótimo lugar para isso. Bem, você sabe, grandes coisas estão acontecendo em Michigan e Detroit. Eles estão vindo por causa do que fizemos com eu chamo de o grande, belo e maravilhoso projeto de lei. Eu acrescentei uma palavra, grande, mas nós temos provavelmente a maior e mais abrangente legislação já aprovada. Isso vai significar números inacreditáveis de empregos e nenhum emprego. Pense nisso, seja em gorjetas, horas extras ou previdência social sem imposto. Então, sem imposto sobre gorjetas, sem imposto sobre previdência social, sem imposto sobre horas extras, e há apenas uma pequena parte disso para a Apple e outras empresas que nós, falando sobre as deduções e todas essas coisas. E, na verdade, para as pessoas, elas vão lá e compram um carro. É a primeira vez que isso acontece. Falamos sobre deduções para empresas, mas elas vão poder deduzir os juros quando pegarem dinheiro emprestado para comprar um carro, se ele for fabricado nos Estados Unidos. Tem que ser fabricado nos Estados Unidos. Então, é incrível, e um dos motivos pelos quais acho que posso dizer que a Apple está vindo para cá é essa legislação que acabamos de aprovar com esse tipo de investimento. A Apple também vai abrir outras instalações, ímãs de terras raras do Texas e construir. Eu adoro que vocês estejam fazendo isso. Eu adoro isso. Eu adoro isso. E construir uma nova linha de reciclagem de terras raras em Mountain Pass, Califórnia. Eu conheço essa região. É lá que eles realmente têm muitas terras raras de verdade. Isso é fantástico. Eu adoro isso. E a Apple vai ajudar a desenvolver e fabricar semicondutores e equipamentos de semicondutores no Texas, Utah, Arizona e Nova York. Por anos, os americanos assistiram enquanto muitas das nossas principais gigantes de tecnologia construíam suas fábricas no exterior e exportavam empregos americanos para fora do país, mas sob o governo Trump estamos fazendo tudo o possível para tornar este o melhor lugar do mundo para construir uma fábrica ou expandir negócios. Estou permitindo que eles construam usinas de geração de energia elétrica junto com suas fábricas, porque, caso contrário, teriam que se conectar à rede, e acho que essa é uma das maiores coisas que fizemos, onde você pode gerar sua própria eletricidade. Você se torna seu próprio fabricante de energia elétrica e isso acompanha a fábrica, então você se torna uma concessionária. Então, parabéns, agora você está no setor de concessionárias. Eu espero que eles não avaliem sua empresa como uma concessionária, mas tudo bem. Você vai ganhar, você vai produzir sua própria eletricidade e, como você sabe, para grande parte disso e para muitas das coisas que estamos fazendo, especialmente elas precisariam, na verdade, do dobro da eletricidade que o país atualmente produz para tudo. Então, é uma quantidade enorme de energia elétrica e eles vão conseguir produzir a própria energia, além de estarem recebendo aprovações muito rápidas. Liz Eldin está fazendo um trabalho fantástico, inclusive com a depreciação total de 100% naquele projeto de lei grande e maravilhoso. Em troca, estamos pedindo que nossas empresas invistam na América e elas estão vindo em níveis que nunca vimos antes. Então, não sei quando isso vai aparecer, mas há muitas fábricas e muitas plantas que estão em construção ou que em breve começarão a ser construídas. Portanto, não posso dizer exatamente quando, mas eu quero estar por aqui daqui a 1 ano e daqui a 2 anos, porque vamos ver uma explosão que eu acho que este país nunca viu antes. Nunca. O anúncio de hoje é um dos maiores compromissos em meio ao que se tornou um dos maiores booms de investimento da história do nosso país, e nós temos o país mais quente do mundo. E eu contei a história aqui, e Tim, vou te contar, mas eu fui ao Oriente Médio e estive com o Catar, estive com os Emirados Árabes Unidos e com o rei da Arábia Saudita, todos grandes líderes. E então fui à OTAN e vi muitos grandes líderes e acabamos de concluir isso há cerca de 4 semanas. Todos, praticamente todos, disseram, no fundo, que éramos um país morto há 1 ano. A América, este era um país morto.
Estávamos morrendo, estávamos mortos. E agora vocês têm o país mais quente do mundo. Isso nunca teria acontecido se não fosse por certas pessoas. Muito obrigado, eu agradeço. A NVIDIA está investindo 500 bilhões para acompanhar os 600 bilhões da Apple. 600 bilhões. A Micron é uma grande empresa, está investindo 200 bilhões. A IBM está investindo mais de 150 bilhões. A SoftBank está investindo substancialmente mais de 100 bilhões. A TSMC está investindo 200 bilhões. A Johnson & Johnson, 55 bilhões. A Merck, a Solaris e a General Motors estão investindo muitos bilhões. Eles ainda não determinaram o número final. E muitos outros países estão investindo dezenas de bilhões de dólares, mas eu não vou dar a lista completa, porque ela é longa demais para ler. Mas são centenas de bilhões e até trilhões. Quero dizer, são trilhões de dólares sendo investidos neste momento. Na semana passada, foi anunciado que nossa economia cresceu 3% no segundo trimestre e a confiança do consumidor está disparando. Os salários dos trabalhadores braçais estão subindo rapidamente. Os custos estão muito mais baixos. Sabe, eu ouço esses fraudes horrendos na CNN e em várias outras redes de notícias falsas e eles dizem os custos estão subindo. Não, os custos estão caindo. A gasolina está mais barata. Acredito que em breve vai custar menos de $2 o galão. Agora está em torno de $2,40 em muitos lugares, exceto na Califórnia, onde eles te taxam até sair do negócio. E em mais alguns outros lugares, mas a gasolina está muito mais barata. O preço dos mantimentos está mais baixo. E os ovos? Quando cheguei aqui pela primeira vez, na minha primeira semana, a imprensa me criticou muito por causa dos ovos. Os ovos tinham quadruplicado ou algo assim. Eu disse, eu não sabia disso. Me deem uma chance. Estou aqui há apenas 4 dias. Bem, os ovos estão mais baratos, tudo está mais barato. O preço caiu. A única coisa que está em alta são os preços das ações. Isso realmente está em alta e é muito alto. O mercado de ações vem batendo recordes históricos, máximas históricas. Na semana passada foi anunciado que nosso cresceu a níveis que não víamos há muito tempo, mas os verdadeiros níveis de crescimento serão avaliados daqui a 1 ano, quando você começar a ver algumas dessas fábricas incríveis, porque temos fábricas de automóveis sendo inauguradas. Elas estão vindo do Canadá, do México e de todo o mundo, e elas estão vindo porque gostaram do resultado da eleição, mas também porque não querem pagar tarifas. As tarifas, eu acho que nós vamos... Bem, estamos arrecadando centenas de bilhões de dólares em tarifas. Não vou ser tão específico, além de dizer, porque nem sabemos qual será o número final. Acabamos de fechar um acordo, como você sabe, com a União Europeia, onde eles estão pagando centenas de bilhões de dólares, o Japão pagando centenas de bilhões de dólares e vários outros países pagando centenas de bilhões de dólares, e ainda nem terminamos por aí. E como você sabe, eles encontraram 25 bilhões. 3 semanas atrás, eles disseram, temos um superávit de 25 bilhões de dólares. E eles disseram, de onde isso veio? Eu disse, verifiquem as tarifas. Eles verificaram, disseram, você está certo, foi daí que veio. Estamos apenas começando, isso ainda está no início. Então nós temos um grande país, temos um país que vai ser muito rico, um país do qual temos muito orgulho, mas que vai ser muito rico. E são empresas como a Apple, elas estão voltando para casa, todas estão voltando para casa. E queremos que elas voltem para casa, elas têm que voltar para casa, vamos tratá-las muito bem. Vamos impor uma tarifa muito alta sobre chips e semicondutores, mas a boa notícia para empresas como a Apple é que se você está fabricando nos Estados Unidos ou se comprometeu a construir, sem dúvida se comprometeu a construir nos Estados Unidos, não haverá cobrança. Em outras palavras, não vamos cobrar. Então, muitos países, muitas empresas estão deixando vários outros lugares e vindo para os Estados Unidos. Então, em outras palavras, vamos impor uma tarifa de aproximadamente 100% sobre chips e semicondutores. Mas se você estiver fabricando nos Estados Unidos da América, não haverá cobrança. Mesmo que você esteja construindo e ainda não esteja produzindo em grandes quantidades de empregos e todas as coisas que está construindo, se você estiver construindo, não haverá cobrança. Então, só quero que todos saibam disso
e eu nem cheguei a contar isso para vocês lá dentro. Nós discutimos o conceito, mas eu não. Então, é um fator importante. Então, tarifa de 100% sobre todos os chips e semicondutores que chegam aos Estados Unidos. Mas se você se comprometeu a construir ou se está no processo de construção, como muitos estão, não há tarifa. Ok? Se por algum motivo você diz que está construindo e não constrói, então voltamos e pegamos, nós somamos, acumulamos e cobramos de você. Em uma data posterior, você terá que pagar e isso é uma garantia. Então, isso é uma grande declaração e eu acho que as empresas de chips estão todas voltando para casa. Elas estão todas voltando. Você sabe, nós começamos com a Intel e gradualmente a Intel foi simplesmente passada por cima, colocada na berlinda. Eles foram literalmente passados para trás, francamente, e transferidos para outros lugares, em especial para Taiwan. Mas eu acho que muitas dessas empresas estão voltando e estão voltando muito rapidamente. Então, isso é uma grande declaração, tarifa de 100%. Agradeço muito. Tim, gostaria de falar sobre sua empresa? Tudo bem. Boa tarde a todos. Senhor presidente, muito obrigado por me receber aqui hoje. Você tem sido um grande defensor da inovação e da manufatura americanas e sou grato por sua liderança e seu comprometimento. Esse é um compromisso que compartilhamos na Apple, porque a inovação americana é essencial para tudo o que fazemos. Nossos produtos são projetados aqui, estamos contratando e crescendo aqui e apoiamos 450 mil empregos com milhares de fornecedores e parceiros em todos os 50 estados. No início deste ano, fizemos nosso maior compromisso de investimento, os 500 bilhões de dólares para o ZEWAR nos próximos 4 anos. Isso já está trazendo resultados. No início deste ano, iniciamos a construção de uma nova fábrica em Houston para fabricar servidores avançados de IA. E no mês passado, a primeira unidade de teste saiu da linha de produção dessa fábrica, orgulhosamente feita nos Estados Unidos. O presidente Trump fez comentários gentis sobre esse trabalho, mas também nos pediu para pensar no que mais poderíamos nos comprometer a fazer. E, senhor presidente, levamos esse desafio muito a sério. Estou feliz por estar aqui com vocês hoje e tenho muito orgulho de dizer que hoje estamos comprometendo mais 100 bilhões de dólares aos Estados Unidos, elevando nosso investimento total no país para 600 bilhões de dólares nos próximos 4 anos. Como parte disso, estamos lançando o programa de manufatura americana da Apple. Isso vai impulsionar ainda mais a produção aqui mesmo nos Estados Unidos de componentes críticos usados em produtos Apple em todo o mundo. E estamos entusiasmados em anunciar que já assinamos novos acordos com 10 empresas em todos os Estados Unidos para fazer exatamente isso. Primeiramente, com os anúncios de hoje, tenho o orgulho de dizer que a Apple está liderando a criação de uma cadeia de suprimentos de silício de ponta a ponta, aqui mesmo nos Estados Unidos, desde o design, passando pelos equipamentos, produção de wafers, fabricação e até a embalagem. No Texas, estamos trabalhando com fabricantes como Texas Instruments, Global Wafers America e Applied Materials. Estamos trabalhando com a Amcor no Arizona e com a Broadcom e a Global Foundries em Nova York. Graças à visão do presidente Trump e com sua ajuda em seu primeiro mandato, também lideramos o caminho para trazer a TSMC para o Arizona ao nos comprometermos a ser seu primeiro e maior cliente. Hoje, eles estão produzindo dezenas de milhões de chips para a Apple, usando uma das tecnologias de processo mais avançadas dos Estados Unidos atualmente. Vamos continuar trabalhando com nossos fornecedores para trazer ainda mais desse trabalho incrivelmente avançado para os Estados Unidos. E só neste ano, os fabricantes americanos estão a caminho de produzir 19 bilhões de chips para a Apple em 24 fábricas espalhadas por 12 estados diferentes. Em segundo lugar, estamos comprometidos em comprar ímãs avançados de terras raras fabricados nos Estados Unidos, desenvolvidos pela MP Materials, que farão parte dos dispositivos da Apple enviados para todo o mundo.
A MP é a única produtora de terras raras totalmente integrada nos Estados Unidos. E com essa parceria, eles vão expandir significativamente sua principal instalação em Fort Worth, no Texas. Também estamos entusiasmados em trabalhar juntos em uma linha de reciclagem de terras raras de ponta em Mountain Pass, Califórnia. E, em terceiro lugar, no Kentucky, trabalhamos com nossos parceiros da Corning para construir a maior e mais avançada linha de produção de vidro para smartphones do mundo. E tenho o prazer de anunciar que, em breve, pela primeira vez na história, todo novo iPhone e todo novo Apple Watch vendidos em qualquer lugar do mundo terão vidro de proteção fabricado no Kentucky. Além do programa de manufatura americana, também estamos ampliando significativamente nossos investimentos em IA, incluindo a expansão da capacidade de data centers na Carolina do Norte, em Nevada, em Iowa, no Arizona e no Oregon. Portanto, vamos continuar investindo aqui mesmo nos Estados Unidos. Vamos continuar contratando nos Estados Unidos. E vamos continuar desenvolvendo tecnologias que estão no coração dos nossos produtos aqui mesmo nos Estados Unidos, porque somos uma empresa americana com orgulho e acreditamos profundamente na promessa desta grande nação. Muito obrigado a todos e obrigado, presidente Trump, por colocar a inovação americana e os empregos americanos em destaque. Obrigado, JD. Obrigado, senhor. Honra. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço. Que trabalho ele fez. Que trabalho. Incrível. Quero agradecer muito. Obrigado, GID, por ajudar nesse processo. Bom trabalho. Muito bom trabalho. Alguma pergunta, por favor? Senhor presidente, você prometeu durante a campanha eleitoral promover um renascimento da manufatura. Você acabou de mencionar de 17 trilhões de reais nos seus primeiros 7 meses ou mais. Certo. Você pode falar sobre como um investimento como esse e todos os outros que você propôs impactarão positivamente os milhões de americanos que confiaram seu voto a você? Muito obrigado. Isso muda nosso país. Pessoas como o Tim estão vindo. Ontem tivemos a Micron aqui. Tivemos todas as grandes e excelentes empresas sobre as quais você lê, não conhece, mas lê a respeito. Muitas delas estavam fabricando produtos fora do nosso país. De forma tola, nós as perdemos. Se tivéssemos a pessoa certa sentada naquela cadeira, isso nunca teria acontecido há 20 ou 30 anos. Quando você olha para o setor de chips, ele nunca teria saído do nosso país. Nós tínhamos 100% dos chips originalmente. E então nós, aos poucos, fomos reduzidos a nada. Temos as maiores empresas de chips, as duas, mas temos a maior do mundo vindo para cá. Elas estão indo para o Arizona e além. E nós vamos ter, em pouco tempo, estaremos com quase 50% dos chips começando do zero. Isso é alguma coisa. Mas temos as maiores empresas do mundo chegando ao nosso país e isso significa empregos e riqueza significa segurança para o nosso povo, ok? Sim, senhor presidente. Sim, senhor. Parabéns por este investimento do presidente Trump e... Obrigado. Coca-Cola. Que bom, ótimo exemplo de colocar a América em primeiro lugar. Como é a força de trabalho para preencher esses empregos? Temos trabalhadores americanos qualificados o suficiente para preencher essas vagas? Bem, nós realmente temos muitos trabalhadores e muitos deles nem estavam procurando emprego porque, para ser sincero, estavam desestimulados. E pessoas como o Tim têm escolas e centros de treinamento incríveis que eles constroem junto com muitas de suas grandes fábricas, onde treinam as pessoas, seja em vidro, como no Kentucky, ou em computadores, ou no que quer que estejam fazendo. É um mundo complexo e eles treinam pessoas e fazem um ótimo trabalho. Então é uma força de trabalho totalmente nova. Agora temos muitos deles na energia porque, você sabe, eles sempre gostaram de energia. Bem, como você sabe, né, o carvão se desenvolveu muito. Nós o trouxemos de volta e o trouxemos de volta de uma forma muito grande. Você sabe, a China está construindo atualmente 58 usinas movidas a carvão, 58 grandes. E aqui estávamos nós dizendo, nós não aceitamos carvão. Temos mais carvão do que qualquer outro lugar no mundo. Temos mais petróleo e gás do que qualquer outro lugar no mundo. Mas temos empregos tremendos na área de energia e, como você sabe, a energia está crescendo rapidamente. E é por isso que os preços da gasolina estão baixos. Os custos diminuíram. Eu só espero que quando eles assistam a esses programas, eu assisto isso, não vou citar nomes porque só os deixaria mais conhecidos, ninguém sabe quem eles são.
mas eu assisto esse grupo de pessoas na CNN e na MSDNC também, a mesma coisa, onde eles dizem, bem, os custos aumentaram. Os custos não aumentaram, eles diminuíram. O que eu estou dizendo é que o que subiu foram as ações, os preços das ações e o sucesso do nosso país. Nosso país está realmente indo bem sucedido. Sim, senhora. Sim, senhor presidente. Putin e Zelensky já concordaram com uma cúpula? E onde e quando seria isso? Como isso seria? Bem, há uma perspectiva muito boa de que eles concordem. E ainda não determinamos onde, mas tivemos conversas muito boas com o presidente Putin hoje. E há uma grande chance de que possamos estar encerrando a rodada, encerrando o fim desse caminho. Esse caminho foi longo e continua sendo longo. Mas há uma boa chance de que haverá uma reunião muito em breve. Com licença. Bem, veja, não quero dizer que já fiquei decepcionado antes com essa situação. Você sabe, nós resolvemos 5 guerras. Além disso, some o Irã, onde nós eliminamos lá a capacidade nuclear deles para armas. Eles teriam uma arma em 2 meses, talvez menos, e isso foi totalmente obliterado. Aconteceu que foi uma destruição total. E os pilotos e as pessoas que fizeram esse trabalho, realmente nós temos as melhores forças armadas do mundo, mas isso foi realmente algo impressionante. Na verdade, tem um modelo do avião bem ali. Você tem que mostrar isso, Suzy. Nós temos que ver isso. Olhe para isso. Isso acabou de ser me dado. Você sabe, nós encomendamos bombardeiros B-2 novinhos em folha. Este é um avião que durante um período de 36 horas de voo constante. Olhe para isso. Este é o modelo novo que eles acabaram de encomendar. Parecido, mas na verdade bem diferente. É novo e aprimorado. É uma máquina incrível. Voa por 36 horas. Tínhamos 52 aviões-tanque no ar, carregando nossos aviões, porque isso estava cercado por F-22 e F-35s. E foi impecável, Tim. E até você diria que foi impecável. E cada uma dessas bombas atingiu seu alvo. E então tivemos Tomahawks lançados de um submarino a 300 milhas de distância. E eles acertaram, cada Tomahawk acertou seu alvo. Foi incrível. E aquilo era uma grande ameaça, aquilo era uma ameaça nuclear. E aqui está o novo que acabamos de encomendar. Um grande número deles. Vou colocá-lo. Senhor, presidente, qual foi o avanço de hoje? Vladimir Putin fez algum tipo de concessão que não estava disposto a fazer antes? Eu não chamo isso de avanço. Quer dizer, estamos trabalhando nisso há muito tempo. Há milhares de jovens morrendo, a maioria soldados, mas também, você sabe, mísseis sendo lançados contra Kiev e outros lugares. Mas em termos de soldados, acho que a Rússia perdeu mais de 20 mil desde o começo do ano, 20 mil. E acho que a estimativa para a Ucrânia é de cerca de 9 mil. É uma situação terrível. Queremos acabar com isso. Sabe, não temos soldados americanos lá, mas sinto que tenho a obrigação de acabar com isso. Esta não era a minha guerra. Esta guerra nunca teria começado, nem a mínima chance. E não começou por 4 anos. Ficou 4 anos e não começou. Mas esta é a guerra de Biden. Isso foi sob sua supervisão. E você sabe, é engraçado, nós tivemos... Nenhuma terra foi tirada de Trump, foi tirada de Bush, foi tirada de Biden. Tudo isso eles teriam tirado de Biden se não fosse por nós. Mas foi. E foi tirada por Obama. Dê uma olhada no que foi tirado, com toda a terra que foi tomada. Nada foi tirado da gente pela Rússia. Nem uma grama de terra foi tirada. Estou aqui para resolver isso de uma vez. Isso nunca teria começado se eu fosse presidente. E estamos aqui para fazer isso parar e acabar com as mortes. Sim, por favor. No passado, você disse que saberia se ele estava capturando Mubarak. O que te dá alguma confiança de que ele está apagando a União neste momento? Não posso responder a essa pergunta ainda. Eu te direi em questão de semanas, talvez menos. Mas nós fizemos muitos progressos e, como você sabe, colocamos uma tarifa de 50% na Índia sobre o petróleo. Eles são o segundo maior. Eles estão muito próximos da China em termos de compra de petróleo da Rússia. Mas, então, não sei se isso teve algo a ver com isso, mas tivemos conversas muito produtivas hoje. Sim, senhora. Presidente Trump, sobre a federalização de DC, o senhor considera assumir o controle da polícia de DC? É uma opção na mesa? Estamos considerando isso sim, porque o crime é ridículo.
Bom, eu poderia te mostrar um gráfico comparando o DC com outros lugares e você não vai querer ver como é. Na verdade, acabou de passar na televisão. Eles estavam mostrando isso. Agora queremos ter uma capital ótima e segura e vamos tê-la, e isso inclui limpeza e outras coisas. Temos uma capital que é muito insegura. Você sabe, quase perdemos um jovem, um cara bonito, atraente, que foi brutalmente agredido anteontem à noite. Vou ligar para ele agora. Queríamos dar a ele um tempinho para se recuperar. Acabamos de ligar para ele. Eles vão retornar a ligação daqui a pouco. Mas ele passou por uma situação ruim, para dizer o mínimo. E tem muito disso. Nós vamos fazer algo a respeito. Então, quer você chame isso de federalizado ou o quê? Isso também inclui as pichações que você vê, os papéis espalhados por todo lugar, as estradas em mau estado, os canteiros centrais caindo, o canteiro central entre as estradas caindo. Vamos embelezar a cidade. Nós vamos fazer com que fique lindo. E, que pena. A taxa de criminalidade, a taxa de assaltos, assassinatos e tudo mais. Não vamos deixar isso acontecer. Isso inclui trazer a Guarda Nacional, talvez muito rapidamente também. E você quer que o Congresso considere anular o DC Home Rule Act? Vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, os advogados já estão estudando isso. Temos que administrar DC. Este tem que ser o lugar mais bem administrado do país, não o pior administrado do país. E tem tanto potencial, e nós vamos cuidar disso. Você vai estar seguro. Você vai estar seguro andando pelas ruas. Você não vai assaltado? Senhor presidente, se o senhor chegar a um acordo com a Ucrânia e Rússia, retiraria as tarifas adicionais sobre a Índia? Bom, vamos determinar isso mais tarde, mas agora eles estão pagando uma tarifa de 50%. Ei, por favor. Uma para o senhor Cook também? Sim, por favor. Claro. O presidente quer um iPhone feito no Iowa. Quais são as chances de você realmente conseguir fazer isso acontecer? Bem, se você observar a maior parte, estamos fabricando muitos semicondutores aqui, estamos fazendo o vidro aqui, estamos produzindo o módulo de Face ID aqui. Então, há muita coisa sendo feita aqui. E estamos fazendo isso para produtos vendidos em outras partes do mundo. Portanto, há muito conteúdo ali vindo dos Estados Unidos. Mas e quanto ao produto inteiro? Estamos muito orgulhosos disso. Se você consegue fabricar o produto inteiro, isso aqui é apenas a montagem final, que é o seu foco, e isso vai continuar sendo feito em outro lugar por um tempo. Ele fabrica muitos dos componentes aqui e temos conversado sobre isso e todo o processo está estabelecido em outros lugares há muito tempo. Então, em termos de custo e tudo mais, mas acho que talvez possamos incentivá-lo o suficiente para que um dia ele traga isso para cá. Mas ele traz a maioria dessas coisas. Olha, ele não está fazendo esse tipo de investimento em lugar nenhum do mundo, nem de perto. Ele está voltando. Quer dizer, a Apple está voltando para a América. Obrigado. Presidente. Senhor presidente. Autoridades indianas. Autoridades indianas. Deixe-me ir. Autoridades indianas disseram que há outros países comprando petróleo russo. É isso aí. Como a China, por exemplo. Guerra. Por que você está destacando a Índia por causa dessa areia adicional? Faz só 8 horas. Então vamos ver o que acontece nas próximas 4 sanções. Você vai ver muito mais. É só uma amostra. Verá muito mais. Você vai ver tantas sanções secundárias. Sim, senhora. Desculpe. Você foi a força motriz por trás da Operação Warp Speed. Essas vacinas de mRNA que são o padrão ouro. Agora seu secretário de saúde está cortando todo o financiamento para pesquisa. Ele está dizendo que os riscos superam os benefícios, o que os coloca em desacordo com pesquisas de toda a comunidade médica e com você. O que está acontecendo? Pesquisar sobre o quê? Sobre vacinas de mRNA, estamos indo... Para dar uma olhada, estamos falando sobre isso e eles estão fazendo um ótimo trabalho. E você sabe, isso é passado. A Operação Warp Speed foi considerada, seja você republicano ou democrata, uma das coisas mais incríveis já feitas neste país. A eficiência, a forma como foi feito, a distribuição, tudo isso tem sido incrível. Mas você sabe, isso já faz muito tempo e agora estamos focados em outras coisas. Mas estamos falando sobre isso. Temos reuniões sobre isso amanhã, na verdade amanhã ao meio-dia, e vamos decidir. Estamos buscando outras respostas para outros problemas, para outras doenças e enfermidades.
E eu acho que estamos indo muito bem. Sim, senhora, por favor. Senhor presidente, o senhor disse muitas vezes que quer acabar com as guerras no Oriente Médio. Agora, o primeiro-ministro Netanyahu está considerando reocupar Gaza completamente. Ele é quem define o senhor ou o senhor está dando carta branca para ele? Bem, nós paramos guerras no Oriente Médio ao impedir que o Irã tenha uma arma nuclear. E eles, você sabe, podem dizer que vão começar tudo de novo. Mas isso é algo muito perigoso para eles fazerem, porque nós voltaremos. Assim que eles começarem, nós estaremos de volta. E eu acho que eles entendem isso. São apenas palavras. Mas não, nós impedimos muitas guerras no Oriente Médio. Se você pensar no que fizemos com o Irã era o causador do ódio, não um lugar muito perverso. Poderia acontecer, depende de como fazemos, Brian. Tenho uma pergunta para você sobre entretenimento. Algumas semanas atrás, Stern Colbert anunciou que estava deixando sua loja. Howard Stern anunciou que ele e a Sirius XM Radio estão se separando. Você acha que o modelo de negócios de ódio a Trump que existe no ramo do entretenimento está indo à falência porque não é popular entre o povo americano? Bom, não funcionou. Isso não funciona realmente há muito tempo. E eu diria que praticamente desde o começo, Colbert não tem talento. Quero dizer, eu poderia pegar qualquer um aqui. Eu poderia sair nas belas ruas e escolher algumas pessoas que fariam tão bem quanto ou até melhor. Eles teriam uma audiência maior do que ele teve. Ele não tem talento. Fallon não tem talento. Kimmel não tem talento. Eles são os próximos. Eles vão sair. Ouvi dizer que eles vão sair. Eu não sei, mas imagino que sim, porque eles têm o quê, sabe? O Colbert tem uma audiência melhor do que o Kimmel ou o Fallon. Você sabe disso. Howard Stern é um nome que eu não ouço faz tempo. Eu participava de um programa, a gente se divertia. Não ouço esse nome há muito tempo. O que aconteceu? Ele foi realmente demitido, então? Você sabe exatamente quando ele caiu, não é mesmo? Eu preciso saber. Você sabe quando ele caiu? Não, antes, quando ele apoiava Hillary Clinton, ele perdia seu público. As pessoas diziam, dá um tempo. Ele caiu quando apoiou Hillary Clinton. Senhor. Presidente, excelentíssimo senhor. Sim, começamos o processo de entrevistas. Scott, eu, Howard, muitas pessoas, J.D., somos tudo isso. Temos alguns ótimos candidatos. Provavelmente caíram para 3. Ele não quer um emprego. Ele disse, eu gosto, você gosta mais deste trabalho? Quer dizer, ele era um candidato, mas não acho que ele vai aceitar. Eu realmente não acho que ele aceitaria, na verdade. Sim. Basicamente, somos todos de Wall Stern, não é mesmo? Sabe, quando você chega ao fundo da questão, o termo Wall Street, sem favor. Sim, grandes cortes de impostos serão permanentes. Mencionamos que as tarifas estão gerando uma tonelada de receita externa. Vocês abriram mercados, UE, Japão, Coreia do Sul e muitos outros. São produtos americanos que nunca vimos antes. Quanto crescimento podemos esperar na economia agora que esse seu modelo está realmente começando a decolar? Bem, acho que o crescimento será sem precedentes. Acho que vamos ter um crescimento inacreditável. Agora, lembre-se, estamos construindo e começando a construir muitas dessas fábricas incríveis. Falamos sobre as instalações elétricas que estamos construindo. As usinas geradoras de energia elétrica são enormes e vão ser excelentes. E elas vão vender o excedente de eletricidade para a nossa rede. Então vamos ter muito mais eletricidade do que jamais tivemos. E essas usinas serão cuidadas individualmente. Sei que Tim está construindo em uma de suas grandes fábricas, mas especialmente para IA, porque ela precisa de muita eletricidade. Então, eu aprecio muito a pergunta. Acredito que o crescimento será sem precedentes. Você teve uma ligação telefônica com o Andrew Cuomo? Você falou com o Andrew? Como? Eu não. Não tenho. Você foi informado sobre o que Ghislaine Maxwell disse a Todd Blanche? Não tenho. Não sei. Sei que Todd é uma pessoa muito respeitada em todo o país, em todo o mundo, juridicamente. Então, eu não sei. Provavelmente vamos começar com um temporário e depois um permanente, eu acho. Então, o temporário deve ser nomeado, eu diria, nos próximos 2 ou 3 dias. E depois vamos para o permanente. Bem, os dois Kevins são absolutamente, ambos são muito bons. Os dois Kevins, muito bons. Senhor. Presidente, eu gostaria de saber, com a máxima clareza possível, em que tipo de projeto ou atividade ele está atualmente trabalhando e qual é a sua função específica nesse empreendimento.
Eu não sei. Eu poderia te fazer essa pergunta. Eu não sei disso, mas acho que aqui está o homem, certo? Olha, tudo isso é uma farsa. Foi feito pelos democratas porque tivemos os 6 meses de maior sucesso na história do nosso país. E isso é só uma maneira de tentar desviar a atenção para algo que é uma besteira total. Ok. Sim, por favor. Uma nova pesquisa da Gallup diz que Elon Musk é a figura pública mais impopular do país atualmente. Eu gostaria de saber, você sente falta dele na Casa Branca ou essa pesquisa está correta? Não sei se essa pesquisa está correta. Acho que ele é uma boa pessoa. Acho que ele teve um momento ruim, um momento realmente ruim. Mas ele é uma boa pessoa. Acho que acredito nisso. Parabéns. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.